Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Matheus Conceição. Desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um excelente mês de dezembro. Mais um mês começando. Que todos vocês, que todas vocês tenham um começo de mês, tenham um mês de dezembro abençoado, um mês de dezembro extraordinário, repleto de muita paz, luz, saúde, esperança, abundância e prosperidade. Nessa manhã eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial e também sobre o Auxílio Brasil. Sobre o auxílio emergencial, Matheus, pois é, ainda há alguns resquícios do auxílio emergencial que a gente precisa resolver e vamos falar sobre o Auxílio Brasil, mais especificamente a respeito da PEC dos precatórios, que vai viabilizar o pagamento do benefício no valor de R$400. Ontem teve votação lá no Senado, percebi que muita gente não conseguiu entender, então eu vou utilizar dessa plataforma, dessa ferramenta importante, desse instrumento chamado YouTube, para te explicar em detalhes qual será o próximo passo da PEC dos precatórios para vir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$400 ainda nesse mês de dezembro, melhor dizendo, antes do Natal, porque o pagamento começa no dia 10. Ontem eu já trouxe o calendário aqui para vocês, então fique comigo nesse vídeo que vai valer a pena, você não vai se arrepender. Curta esse vídeo aí para fortalecer o trabalho e ajudar na manutenção do canal. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de registrar os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. E sem mais enrolação, bora lá para as informações. Primeira matéria na tela aí para vocês, só para relembrar, tá? Um novo lote de beneficiários foi aprovado. Aproximadamente 11 mil pessoas irão receber as parcelas retroativas do auxílio emergencial no dia 3 de dezembro. Então atenção, atenção, você que fez a contestação, que estava aguardando, né, ser aprovado, ser aprovada, você já pode acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br e realizar a consulta e verificar se você está dentro desse grupo de 11 mil beneficiários. 20 e poucas mil pessoas fizeram a contestação, mas apenas 11 mil tiveram a aprovação para receber as parcelas retroativas, beleza? Ainda falando sobre o auxílio emergencial, matéria na tela aí, olha só. Governo notifica 625 mil pessoas a devolver o auxílio emergencial mais uma vez. Este é o terceiro lote de notificações feitas pelo Ministério da Cidadania. As mensagens serão enviadas por SMS pelos números 28041 e 28042. Então, as mensagens, presta atenção, serão enviadas por SMS pelos números 28041 e 28042. Atenção com esses números para que vocês não sejam surpreendidos com golpes ou qualquer outra coisa de mal que queiram fazer com vocês, né? Porque os golpistas se aproveitam, gente, eles se aproveitam mesmo. Estão se aproveitando do novo programa social, estão se aproveitando do gás dos brasileiros, estão divulgando links, um monte de bobagem, mandando um monte de SMS nada a ver. Então tomem cuidado para que vocês não sejam surpreendidos ou surpreendidas, beleza? Olha só, o Ministério da Cidadania irá notificar cerca de 625 mil pessoas que receberam indevidamente recursos do auxílio emergencial e necessitam ajustar contas com o governo. As notificações foram feitas até esta terça-feira, dia 30, ok? Através de mensagem de celular. Então, se você recebeu alguma mensagem ontem, é por conta disso. Esse é o terceiro lote de mensagens, ok? Em outubro de 2021, cerca de 627 mil pessoas já tinham sido notificadas que deveriam restituir os recursos à União. Segundo o governo, após o envio dos primeiros lotes de SMS, foram devolvidos aos cofres públicos aproximadamente 66,3 milhões até o dia 18 de novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, as mensagens serão enviadas para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa ou que, ao declarar imposto de renda pessoa física, já geraram documento DARF para restituição de parcelas recebidas, mas que ainda não efetuaram o pagamento. Então, de fato, se você recebeu indevidamente, né, e tem essa consciência e tem condições de devolver esse recurso para o governo, faça, porque também nós temos que ser honestos aí. Joia, gente? Agora vamos falar sobre a PEC dos precatórios e o pagamento do Auxílio Brasil no valor de
R$400. Também vamos falar um pouquinho sobre a medida provisória do Auxílio Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou a respeito desse assunto. Vamos lá então para as informações, tá? Matéria na tela, olha aí. Comissão do Senado aprova PEC dos precatórios que banca auxílio de R$400. E aí já começam a surgir muitas dúvidas. Matheus, a PEC já foi aprovada no Senado? Já está valendo o Auxílio Brasil de R$400? Como que está essa situação? Vamos com calma agora. Olha só, a PEC dos precatórios foi aprovada nesta terça-feira, dia 30. Eu transmiti aqui para vocês toda a votação praticamente, né? Mas ela foi aprovada onde? Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Então ela foi aprovada na CCJ, que é a última comissão ali que precede a entrada dessa matéria em plenário. O que é em plenário, Matheus? Ali para os senadores, todos os senadores votarem. Okay? Então foi aprovada na comissão por 16 votos a 10. Eu falei para vocês que a PEC teria mais resistência no Senado e vai ter mais resistência mesmo. O governo vai ter um pouco mais de dificuldade para aprovar essa medida lá no Senado Federal, mas me parece que já está tudo articulado. Vamos ver. Polêmica, a proposta que abre espaço para o pagamento de R$400 aos beneficiários do Auxílio Brasil, né, ex-Bolsa Família, irá agora para o plenário do Senado. Então ontem não foi aprovada no Senado de fato, ok? Foi aprovada na comissão. Os R$400 só valem para 2022, pelo menos por enquanto, ano em que o presidente Jair Bolsonaro tentará a sua reeleição. E ontem eu assisti boa parte ali das votações, acompanhei com vocês ali também no chat, né? Mas o que mais me surpreendeu foi um detalhe importante, gente. A ignorância de muitos parlamentares de diferenciar o Auxílio Brasil do auxílio emergencial. Por isso que vocês ficam confusos, né? Porque ali de repente vai falar, não, porque o governo aprovou o auxílio emergencial. Não é auxílio emergencial, senador, deputado, não é auxílio emergencial, é Auxílio Brasil. Então, pessoal, fala de renda básica, fala de renda... Gente, é Auxílio Brasil, o nome do programa, pelo amor de Deus. Viu, parlamentar? Se você estiver assistindo, né? Algum senador, algum deputado, não confunda Auxílio Brasil com auxílio emergencial. Beleza? Vocês confundem a população brasileira assim. Então, cada programa é um programa. O Bolsa Família, né? Nós tínhamos aí, ele foi extinto, veio o Auxílio Brasil. E o auxílio emergencial acabou. Então, às vezes eles falam assim, não, porque o governo quer a PEC dos precatórios aprovada para pagar o auxílio emergencial, e aí confunde o povo. O povo está achando que o auxílio emergencial vai ser prorrogado. Não, é Auxílio Brasil hoje. Beleza? É importante falar isso, porque eu fiquei indignado de ver os caras falando auxílio emergencial toda hora, confundindo o nome do programa. Paulo Guedes já fez isso uma vez também, que até que ele falou que o governo ia estender o auxílio emergencial e deu aquela confusão toda. Então, gente, vamos estudar, vamos prestar atenção aí no nome dos programas, né? O básico, pelo menos. A expectativa do governo é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, paute a votação ainda hoje, dia 1º de dezembro. A expectativa é que vote hoje, ok? Mas nos últimos dias, né, Pacheco vem sinalizando que a tramitação do plenário ficaria para quinta-feira. Então eu vou estar acompanhando hoje, lá no Senado Federal, ok? Se de fato vai haver essa votação da PEC dos precatórios. Aí sim, essa votação que eu for transmitir hoje ou amanhã, ou hoje e amanhã, vamos ver se vai dar tempo de passar tudo, vai ser a votação no plenário. Aí sim vai estar valendo de vez, porque ali são os senadores mesmo votando a favor ou contra a PEC dos precatórios. Mas depois que isso acontecer, ainda essa PEC dos precatórios provavelmente terá que voltar para a Câmara dos Deputados, porque houve várias alterações, mas o senador, líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem conversado com o ministro da Cidadania, João Roma, tem conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para trazer celeridade para essa situação, né? Então, depois que passar pelo Senado, já querem mandar imediatamente para a Câmara dos Deputados, né, para de fato adiantar isso e o pagamento de R$400 vir já no dia 10 de dezembro para quem tem o NIS final 1. Para conseguir votos suficientes na CCJ, o relator da proposta, senador Fernando Bezerra, acolheu uma série de emendas. Então houve diversas mudanças, propostas de alteração no texto que foram apresentadas pelos senadores. Já na semana passada, quando apresentou seu relatório, Bezerra havia acatado 13 das 40 emendas sugeridas. Nesta terça-feira, onde houve a votação, o Bezerra aceitou novas emendas, boa parte delas promovendo apenas ajustes de redação, mas também houve mudanças
mudanças importantes no texto. Então, passando pelo Senado, ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados. E aí vamos ver qual vai ser a velocidade disso para que haja tempo hábil de pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400, beleza? Então, sobre a PEC dos precatórios é isso. Estou de plantão, acompanhando a votação lá no Senado Federal. E aí depois, lógico, eu vou acompanhar todo o trâmite dela para ver se ela vai voltar para a Câmara rapidamente, se vai ser aprovada ou não. Mas além da PEC dos precatórios, ainda o Senado Federal precisa votar uma medida importante, que é a medida provisória 1061, que foi um instrumento ali, o texto que criou o Auxílio Brasil, que criou o novo programa social e colocou o fim no Bolsa Família. E essa medida provisória veio com várias alterações também lá da Câmara. Então, ela começou como iniciativa do Poder Executivo, do Bolsonaro, que editou o texto ali. Esse texto passou pela Câmara dos Deputados, cujo relator foi o Marcelo Aro, deputado federal, e ali foram feitas várias alterações. Os deputados aprovaram essas alterações que eu já trouxe aqui para vocês. O aumento da linha ali de pobreza e de extrema pobreza, né? De R$ 100 para 105, de 200 para 210. A retirada do limite máximo de beneficiários do núcleo básico ali para receber, né? Eram 5 integrantes o limite, não tem mais esse limite. Proibição de filas e outras tantas mudanças. Então, isso aconteceu na Câmara. Agora, essa medida provisória precisa ser votada no Senado. Qual o prazo, Matheus? Até o dia 7. Até o dia 7 desse mês de dezembro, porque é o dia em que ela caduca, em que ela perde a validade. Por isso, o Senado Federal já acelera também os passos para votar essa medida provisória. Pelo menos é o que disse o nosso querido presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Vamos ver o que ele disse? Olha só. A MP eu designei agora há pouco o senador Roberto Rocha, do estado do Maranhão, ficará responsável pelo trabalho na medida provisória que trata do Auxílio Brasil. Nós temos um prazo curto para poder apreciar, mas também temos o senso de urgência nessa medida provisória e o senador Roberto Rocha já agora vai se dedicar à elaboração do seu texto e dar a posição e a contribuição do Senado em relação à MP. Certamente será apreciada a tempo de se aprovar a medida provisória do Auxílio Brasil, vamos dar solução à PEC dos precatórios. Essa é a forma do Senado colaborar com a sociedade brasileira na solução dos principais conflitos que se avizinham agora ao final do ano. Nós precisamos definir todas essas questões e isso se faz com o trabalho que nós estamos empenhando hoje no Senado. Essa foi uma ideia que foi muito bem acolhida, vinda do líder do MDB, senador Eduardo Braga, preocupado com essa questão do auxílio para que fosse uma política de natureza permanente. O relator buscou, então, construir uma solução para isso, aceitou essa previsão e agora cabe à política essa definição da fonte de custeio e é o ideal que haja, ao invés de incremento a partir da criação de impostos ou de uma nova tributação, que se possa fazer a partir da readequação do orçamento, do corte de gastos públicos para que possa haver a sustentação do programa social. A questão é que a prioridade absoluta em termos de gastos é o gasto com o Auxílio Brasil, com a política de assistência às pessoas carentes. E, naturalmente, que a fonte disso deve ser dada pelo próprio orçamento, de preferência com corte de gastos.